Muitíssimo bem-vinda, bem-vindo de volta ao canal. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas hoje, faltando aproximadamente um mês para a prova do Enem, eu acho interessante a gente conversar algumas coisas sobre como devemos nos comportar nessa reta final. Para quem não me conhece, sou Franklin do Luan, professor mestre doutor em psicologia, sou estudante de medicina do terceiro período do curso da Universidade Federal de Campina Grande. E faz um tempinho que eu não apareço aqui e peço até desculpa a quem me segue, mas não foi por falta de vontade ou de interesse, mas tão somente por falta de tempo. Tudo bem? Então, estando há aproximadamente um mês do Enem, né? É a hora de a gente refinar as estratégias. Essa reta final, ela é decisiva, providencial para que você tenha um bom desempenho. Mesmo com todo o estudo, com toda a carga de preparação que você vem acumulando ao longo do ano, se nessa reta final você não tiver boas estratégias, você pode colocar todo o seu projeto por água abaixo. Então neste vídeo eu vou falar mais do que eu fiz na reta final da minha preparação para ser aprovado na ampla concorrência em medicina e em federal, do que propriamente trazer sugestões. E aí eu faço uma divisão que eu acho que é cabível entre aqueles alunos que já vêm se preparando há muito tempo e daqueles que estão começando agora ou querem performar bem, mas começando a estudar a partir de agora. Para esse segundo grupo, para esse grupo de pessoas que está começando agora, realmente eu acho difícil uma aprovação para cursos muito concorridos. Eu nem quero ser ingênuo, nem suscitar a ingenuidade de ninguém. Disputar uma vaga num curso muito concorrido, começando a estudar do zero agora, é muito difícil. Eventualmente uma outra pessoa pode passar nessas circunstâncias, mas isso é a exceção da exceção. Então eu não quero nutrir nenhum tipo de pensamento mágico ou até de ingenuidade, porque as coisas infelizmente não funcionam assim. Cada vez menos aventureiros, entre aspas, pessoas que começaram a estudar em cima da hora, digamos assim, e passaram cada vez menos, isso é comum. Tá certo? Vamos lá. Se você é desse grupo que está começando a estudar agora, o que é que eu poderia trazer à mesa para que potencialize a sua chance de ter um bom desempenho? É focar em simulados, e buscar na internet. Você encontra muitos vídeos, até aqui no meu canal, posso deixar até link, aqueles assuntos que são mais frequentes historicamente na prova do Enem. Então é possível fazer essa pesquisa por matéria. Eu vou deixar, tanto aqui no card quanto aqui na descrição, links para vídeos em que eu já fiz essa separação por conteúdos mais frequentes de cada matéria, tá certo? Então eu diria para você, busque esses vídeos, identifique quais são as matérias ou os conteúdos mais frequentes, estude-os já num regime de redução de danos, e faça simulados. Mas aí este vídeo ele é especialmente endereçado àquelas pessoas que já vêm há meses ou eventualmente há anos estudando para essa prova do Enem. Para você que está nessa condição de vir estudando há muito tempo, eu suponho que você já viu todo ou quase todo o conteúdo que é cobrado na prova do Enem. Então nesse momento é hora de você aparar a aresta, de refinar suas estratégias. A minha sugestão, e essa sugestão baseada no que eu fiz, é que a sua reta final deve se assentar em dois pilares: simulados diários, se for possível, e revisões. Simulados e revisões. Essas revisões podem ser feitas mediante resumos. Eu vou deixar aqui, enquanto falo, passando aqui numa segunda tela, resumos que eu elaborei, alguns dos quais eu estudei por eles na época da minha aprovação, foi pelo Enem 2021, mas aí nos últimos 2 anos eu venho elaborando materiais, coloco à venda por um preço acessível e especialmente nessa reta final eu vou fazer um preço que cabível, que possa lhe ajudar. São 8 resumos, 8 apostilas de todas as matérias, com exceção da matemática. Não tem o resumo de matemática, mas você tem de ciências da natureza completo, ciências humanas, linguagens, e aí dentro de ciências da natureza, biologia, física e química, dentro de ciências humanas, história do Brasil, história geral, geografia, filosofia e sociologia,
mais o de linguagens, por apenas R$ 80. Se você quiser isolado, eu já tenho, Franklin, alguns desses materiais, eu quero só o de biologia, eu quero só o de história geral, aí cada um vai custar R$ 20, que esse é o preço que normalmente eu pratico. Se você quiser comprar o combo, aí tá nessa promoção de R$ 80 somente, né, até a prova do Enem, tudo bem? Então, enquanto eu vou falando aqui, eu vou deixar passando para vocês terem uma noção, né, do material, do que cobra, enfim, já advirto que todos os materiais cobrem todos os conteúdos do Enem, tá certo? Então, voltando, eu sustentaria em dois pilares a minha preparação final: resumo, revisão, né, e simulado. Falando dos simulados, foi que eu fiz ao mês da prova. Eu fiz um cronograma de dia após dia, foram 30 dias, portanto, do que eu deveria fazer de manhã, à tarde e à noite. Então eu fazia simulados todos os dias, porque a minha ideia não é só saber conteúdo, é estar preparado psicologicamente para essa prova e fisicamente. Isso é muito importante, minha gente. Às vezes isso é tão importante, ou mais importante do que propriamente dominar o conteúdo. É você ter controle, ou o máximo de controle possível, das variáveis que podem, de alguma forma, perturbar o seu desempenho no dia da prova do Enem. E aí quem vem fazendo simulados, sei lá, semanalmente, quinzenalmente, se nessa reta começa a fazer, sei lá, em 30 dias você consegue fazer 20 simulados, dificilmente você vai ter problema de tempo e de nervosismo na hora da prova. É claro que as contingências podem acontecer. Sei lá, no dia eu passei mal, alguma coisa deu errado e isso tirar você do eixo. Mas ao fazer isso, ao treinar provas, você diminui, você atenua as chances de você se perder durante a prova. Então o que era que eu fazia? Até o primeiro dia de provas do Enem, eu fazia 5 ou 6 simulados por semana. Eu priorizava fazer mais de natureza e matemática, porque era o que eu mais precisava, né, desempenhar bem. E fazia 4-2 muitas vezes, assim, 4 simulados do segundo dia para 2 do primeiro dia. Quando chegou a uma semana do primeiro dia, eu fiz praticamente, acho que só fiz um simulado relativo ao segundo dia, e o restante foi só para o primeiro dia. Isso fazendo com a redação, enfim, eu já sabia de cor o modelo que eu desenvolvi e fiz só prova relativa ao primeiro dia. Passou o primeiro dia de provas, não conferi o gabarito e recomendo não fazê-lo. Eu até vi alguns vídeos de pessoas comentando para ter uma noção, né, de como foi a impressão geral a respeito da prova. Na segunda pela manhã, simulado, da segunda até o sábado. Se você quiser fazer até a sexta, eu também não vejo problema. E aí fazia pela manhã. Na verdade, eu fazia à tarde no mesmo horário, inclusive eu comecei a fazer no mesmo horário simulado, né? De 1 às 6, de 1 às 5 e meia, enfim. E à noite, além de corrigir esses simulados, eu começava também a fazer as revisões pelos resumos. Vocês vão ver que à medida que vocês começam a ler os resumos, ou fazer as suas revisões, enfim, você vai ganhando agilidade. De tal modo que, por exemplo, o meu resumo de física, esse que está vendo, ele tem 250 páginas. O de química tem mais de 200 páginas. Eu já fazia com tanta frequência a revisão que eu conseguia fazer a revisão desses dois materiais com mais de 400 páginas em 2-3 horas no máximo. Porque a gente já bate o olho, já sabe do que se trata. Então foi uma forma que eu encontrei de tentar ir para a prova com o máximo de conteúdo possível. Mas perceba que o foco não é apenas no domínio do conteúdo. O foco também deve ser na estratégia de prova. Por isso que eu sempre atribuo a minha aprovação à quantidade de simulados que eu fiz. Obviamente esse mês é um mês de estresse maior, porque a ansiedade vai aumentando, a prova vai se aproximando, né? Os mecanismos muitas vezes de insegurança, né, que lhe habitam começam a querer aparecer, se apresentar. Se você vinha tendo uma prática de exercício, continue, ainda que você reduza um pouco a frequência. Eu corria 2 vezes por semana. Nessa fase que você quer deixar tudo, né, brilhoso, tudo
nos trinks, como a gente chama aqui, você pode até reduzir para... Se você conseguir manter a sua frequência de atividade física, ótimo, mas se você quiser diminuir, diminua para um dia, mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer. É importante que você também mantenha essa válvula de escape nessa reta final. Mas eu, assim, apelo fortemente, façam simulados, se você tiver condição, todos os dias. Se você tiver condição, repito, todos os dias. Vai ficar cansativo? Vai. Mas você vai com um domínio de prova muito maior, não tenha dúvida disso. Então fiz isso, eu não tive problema com o tempo no dia da prova. Tava tudo cronometrado na minha cabeça, porque quando você faz com muita frequência, você começa a orquestrar todos os passos. Então eu sabia que quando a pessoa tirasse lá o papelzinho lá de 1 hora de prova, na prova de matemática, que eu começava sempre por ela, nos meus simulados, eu já deveria ter feito ali por volta das 25 questões. Porque isso eu fazia diariamente. Para que você ajuste isso, eu tenho aqui no canal, vou deixar também, né, um vídeo com um simulador de provas, em que eu vou, né, a cada hora vou dando o sinal que está sendo retirado lá o papelzinho para você conseguir ajustar bem, né, todo o seu comportamento de prova. Então é como no esporte, assim, o cara quando vai para uma prova ele já tem noção de, por exemplo, na natação, de quantas braçadas ele deu ou precisa dar para chegar, né, até a outra margem da piscina, e na volta tudo isso é controlado. Não cabe mais nesse nível de concorrência, e sobretudo para aqueles que já vêm há muito tempo, né, estudando, você tentar aventurar e sem ter controle e treino das coisas, ir bem. Você pode ir bem, mas realmente isso é difícil, e essa é a exceção. Então é isso. Aqui estão os resumos. Esses resumos, repito, estão no preço promocional de R$80, o combo das 8 apostilas. Se você tiver interesse, vou deixar aqui também embaixo o meu Instagram. Fala lá comigo no Instagram, que aí a gente consegue fazer, né, toda a operação. E também o meu e-mail, caso você não tenha Instagram, esse também é um canal de contato. Tudo bem? Peço novamente perdão a vocês, né, que me seguem pela ausência nesses últimos dias. Eu espero que vocês consigam, né, continuar caminhando bem. Se você está estudando direitinho, se você está, né, se preparando, atento a todas as variáveis, ou a maioria das variáveis que, né, interferem nesse processo, certamente vai dar bom, tá certo? Certamente você vai ter um bom desempenho e assim, as suas chances vão ser realmente muito altas. Tá certo? Eu agradeço de coração, voltarei ainda antes do Enem para trazer mais vídeos, enfim, no sentido de ajudá-los, tá certo? Agradeço de coração, forte abraço e até mais.